O Amazonas Secor dá sequência às entrevistas com os candidatos ao governo do Amazonas nas eleições desse ano. Hoje o nosso convidado é o candidato Henrique Oliveira do Podemos. Henrique Oliveira foi líder estudantil, chefe de gabinete, vereador, deputado federal e vice-governador do Amazonas nas eleições de 2014. Candidato, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, Natália. É um prazer muito grande de conhecer você pessoalmente. Achei que você fosse só bonita pelo vídeo, mas estou vendo que você é bonita pessoalmente também. E dar um abraço em todos os seus telespectadores e toda a equipe aqui. É um prazer muito grande a gente ter esse espaço aqui para poder falar sobre a nossa intenção em ser candidatos. Temos 15 minutos de entrevista, o tempo começa a contar a partir de agora. Candidato, no seu plano de governo, o senhor fala em empreendimentos estruturadores para a geração de emprego e renda. O que seriam esses empreendimentos? Olha só, essa questão de nós criarmos um novo ciclo para o Amazonas, já tentaram, né, os que passaram, o terceiro ciclo, Zona Franca Verde, e eu fui relator na PEC, na Câmara dos Deputados, pela prorrogação da Zona Franca até 2073. Quer dizer, a Zona Franca ia acabar agora, daqui a um ano, só que nós conseguimos prorrogá-la até 2073, mais 50 anos. Só que a gente não pode se debruçar sobre um modelo que já mostrou que vai ser atacado durante o resto da sua existência por brigas fiscais que existem, pela disputa fiscal de outros estados. O Amazonas não tem infraestrutura para trazer e aproximar para cá, atrair para cá novos empreendimentos, senão pelas diferenças de IPI, pela tributação que aqui é diferente constitucionalmente. Mas a gente precisa criar um novo modelo. Né? Nós temos uma vocação maravilhosa para o turismo, todo mundo quer conhecer o Amazonas. O Amazonas se confunde muito, Natália, com a palavra Amazônia. Quando eles falam em desmatamento, eles colocam todo mundo no mesmo bolo. O Amazonas hoje ainda tem 92% das suas florestas intactas. Então, assim, isso é um atrativo para todo mundo. Só que quando se fala em turismo no Amazonas, os turistas chegam aqui, eles conhecem o Teatro Amazonas, eles vão ali para o Encontro das Águas, para o Adolfo Lisboa e acabou. Nós temos hoje, no turismo, e eu vou fazer isso a partir do dia 1º de janeiro, se Deus permitir, e o povo, assim, me aceitar como futuro governador do Amazonas, nós vamos investir. Nós temos o centro de convenções, vamos fazer um turismo de eventos, né, trazendo eventos e congressos de odontologia, de medicina, de todas as profissões que existem, de corretores de imóveis. Só que a pessoa não quer ficar só no hotel e ir para o centro de convenções, ele quer ter atrativos. E aí, quando eu falo nos meus discursos e nos meus debates que a gente tem que criar atrativos, como, por exemplo, uma grande roda gigante que existe lá em Balneário Camboriú, né, gigantesca, como existe em Paris, ali para você visualizar o Encontro das Águas, um grande aquário que ninguém pensou hoje, nós somos o maior detentor de espécies aquáticas do mundo e nós não temos um aquário aqui decente para que as pessoas vejam. Nós não temos um zoológico, o zoológico é do SIGS, que só tem uma onça e um jacaré, um catitu lá. Quer dizer, não é culpa do SIGS, não é culpa do Exército, mas nós precisamos criar atrativos para que essas pessoas... A gente fala sobre o cassino. O cassino não é uma definição estadual, é uma definição federal. Mas a gente precisa se candidatar a isso, precisa azeitar essas pontas para, na hora que houver uma decisão presidencial ou do Congresso Nacional que é permitir os cassinos no Brasil, a gente seja um desses concorrentes. Então, tem que criar, por exemplo, nós temos a maior lâmina de água do mundo também, que pode ser aproveitada para a produção de peixes. Hoje a gente importa peixe, né? Tambaqui vem de Rondônia, de Roraima. A gente consome mandioca aqui, a fécula da mandioca vem do Paraná. Então, a gente tem que criar fontes alternativas, né? Modelos alternativos para que a gente comece nesses próximos 50 anos que determinam a morte da Zona Franca de Manaus, a gente precisa criar novos modelos para dar o principal para quem está nos assistindo. Se a pessoa que está nos assistindo não estiver desempregada, ela conhece pelo menos alguém da família que está desempregada, né? E mesmo empregada, se você pegar R$ 1.200
e for, se ela não tiver casa própria, já vai ali R$ 400 de aluguel, já vai mais 130 de gás, já vai mais a gasolina que pode abastecer a sua moto, já vai tantas despesas, compra de remédio para o filho, compra de material escolar, que não sobra absolutamente nada. Muita gente está passando fome. Então a gente precisa tornar esse modelo um modelo durável, o desafio é gigante, né? Mas eu sou gigante exatamente por isso, né? Para que a gente possa, além dessa história de que eu construí tantos hospitais, eu construí tantas maternidades, eu fiz o estádio, eu fiz a ponte, a gente precisa resolver problemas. Você de casa, por exemplo, você tem um hospital perto da sua casa, mas resolver o problema de saúde que você tem, ou quando você precisa do médico, tenho certeza que não resolveu. Então, entre fazer e resolver, existe uma longa diferença. Candidato, quando o senhor esteve à frente da gestão do Amazonas como vice-governador, o senhor e o então governador foram caçados por compra de votos, numa administração marcada por investigações de corrupção. Agora, se for eleito, o que muda daqui para frente? Olha, muda que eu vou ter a caneta na mão, que é totalmente diferente. Eu peguei o ex-governador que foi cassado, porque essa chapa, ela foi cassada, porque, eu pergunto assim, a Dilma foi cassada e o Temer assumiu. O Melo foi acusado dos seus delitos, né, e até hoje se defende. Por quê? Por algumas acusações que foram infundadas, inclusive a Nair Blair, aí, que foi o pivô do caso da cassação do governador Melo, hoje é candidato ao governo do Estado. Então está comprovado que teve alguém que fez uma grande articulação para derrubar, uma grande conspiração para derrubar o Melo e, consequentemente, você é uma pessoa inteligente. Olha só, se o Melo continua no governo, ele sairia para o Senado. Quem assumiria o governo? Henrique Oliveira. O Henrique Oliveira teria direito à reeleição? Teria direito à reeleição. Quem seria o governador hoje? Henrique Oliveira. Então, com a maldade que foi planejada pelo articulador de tudo isso, que todo mundo sabe quem é, eu não posso falar aqui, porque senão ele vai pedir direito de resposta, nós tivemos Davi Almeida, candidato, e hoje é prefeito, nós tivemos Amazonino Mendes, que estava lá de pijama na casa dele, nós tivemos depois o Wilson Lima. Então, assim, é uma maldade geral com a população. Isso aqui não é síndico. A gente não elege um síndico, a gente elege um governador. Nós tivemos em 4 anos 3 governadores. Nós tivemos em 5 anos 4 governadores. E quando muda um governo, você muda secretário, você muda prioridade, você demite, você contrata. Então, assim, a minha grande diferença em tudo isso é que eu era para ser o governador, eu era para ter caneta na mão e nada disso teria acontecido. Mas Deus sabe o que faz. Né? Deus me deu um livramento. Eu fiquei num quarto escuro, eu desafio qualquer um dos meus adversários, desafio inclusive você de casa, que não gosta muito do cabeção, você faça aí, se você apresentar um ato meu assinado no governo durante 2 anos e meio, que eu fui vice-governador, uma nomeação, uma ordenação de despesas, eu renuncio à minha candidatura. Eu fiquei num quarto escuro. Por quê? Porque os governadores fazem isso. Eles se elegem, eu peguei o Melo com 3% e me elegi o governador com 60% das intenções de voto contra o Eduardo Braga. Então, assim, eles usam a nossa popularidade e depois descartam. Aconteceu isso com Carlos Souza, com Issa Abraão e comigo também. E está acontecendo agora com o nosso querido Marcos Rota. Chupou a laranja, tá docinha, então joga fora e a gente vai agora cuidar da próxima eleição. Candidato, a Maus Caminhos, a maior operação de investigação de corrupção marcou esse governo que o senhor fez parte. Mais de 100 milhões de reais foram desviados da saúde, segundo o Ministério Público Federal. A saúde sofreu, ainda sofre. O que o senhor pretende fazer por esse setor que é tão fundamental? Deixa eu só corrigir esse rumo da história. Primeiro que a cassação do Melo não foi pela Maus Caminhos. Não, né? A cassação dele foi eleitoral. E aí, como ele perdeu o fórum privilegiado de governador, ele
estourou a Maus Caminhos. E eu não era mais vice-governador quando estourou a Maus Caminhos. Mas a Maus Caminhos não começou no governo do Melo. A Maus Caminhos prendeu, e você sabe, eu também não posso falar o nome aqui das pessoas, ou se você puder me permitir, eu falo, mas prendeu irmão de ex-governador, governador, esposa de governador, e o Melo foi junto. O Melo foi junto e a esposa dele foram juntas. Então, assim, o Melo hoje comprovou, tanto é que está sendo... Eu não tenho nem... O Melo, inclusive, ele está afiliado ao PROS, que vai me apoiar. Mas eu já coloquei uma definição. Eu só aceito o PROS sem o Melo. Sem o Melo. O Melo, se quiser sair candidato, ele vai brigar na justiça, porque esse senhor fez muito mal para mim. Muito mal para a minha vida política, muito mal para a minha vida particular, muito mal para a minha vida financeira, e eu não quero esse mal se repetindo na minha vida. Mas, de qualquer forma, foi um livramento. Eu não tenho tornozeleira, está aqui, ó. Não tenho tornozeleira, não fui preso. Faço outro desafio para as pessoas de casa, se encontrarem um nome meu, um José Henrique Oliveira, no processo da Maus Caminhos, eu renuncio ao meu. Então, assim, eu renuncio à minha candidatura. O que foi feito foi uma grande injustiça. Eu era para ser o governador hoje. Ou então, pelo menos teria disputado a reeleição lá atrás. E o que o senhor faria pela saúde do Amazonas? A saúde pelo Amazonas é o seguinte, então? é um problema gigante, mas que a gente vai resolver. Eu volto a dizer, esse negócio de dizer que eu fiz maternidade, que eu fiz hospital, não resolve. Eu quero saber o que foi resolvido. Não foi resolvido. A gente vai usar o 5G que está chegando na nossa cidade, no nosso estado. A gente vai usar também toda a tecnologia, a tecnologia para colocar à disposição, principalmente do interior do estado, das pessoas que precisam. O metaverso está aí. Você conhece o metaverso? Uhum. O metaverso é um instrumento maravilhoso que as pessoas vão poder sentar aqui, dodóis, e o médico lá em São Paulo ou aqui no Amazonas vai poder medir sua pressão, vai poder tirar a sua glicose, vai poder te receitar. E a gente vai cuidar do básico, que é o estímulo aos médicos, estímulo aos enfermeiros. Como é que é o estímulo do enfermeiro? Qual é o estímulo do profissional? É receber o seu salário em dia. É meritocracia. Quem não gostar, o médico que não gostar de atender, vai ser colocado para a rua. No meu governo, eu vou fazer um convite. Se você é médico e você não tem o sentimento principal que foi jurado lá no juramento de Hipócrates, né, que todo médico faz na sua formatura, procure outro estado ou procure outra profissão, porque no nosso lugar não vai ter. Nós vamos criar o Conselho Estadual de Administração Pública, que vai julgar e vai punir maus advogados, maus policiais, maus médicos, maus enfermeiros. Eu só quero comigo quem realmente queira trabalhar, e eu prometo que no final do mês o salário vai ser em dia. Candidato, o senhor fala no seu plano de governo em concluir o trecho do meio da BR-319, que é o trecho mais crítico dessa que deveria ser a nossa ligação por terra com o restante do país. Como é que o senhor vai conseguir agilizar esse trabalho que ainda hoje, depois de anos, depende de estudos e licenças ambientais? Se eu estivesse como governador hoje, já teria sido concluído isso, com certeza. O que houve foi que passou um ministro dos transportes, que foi o Alfredo, né, mas que recebeu uma série de impedimentos dos xiitas do PV, né, que não permitiam, pediam EIA-RIMA, pediam levantamento de fauna e flora, e inventavam todas as questões possíveis para que esse trecho do meio não fosse pavimentado. Essa BR já existe desde a época dos militares, então o que precisa é recuperação. E nós tínhamos a saída para isso, era fazer uma estrada parque, uma estrada cercada de grades, com passagens de nível para os animais trafegarem ali e sem nenhum tipo de devastação para a floresta. Isso é possível porque foi possível em todos os outros lugares. E isso a gente pode fazer. O grande problema das pessoas que estão lá para trás, mofadas, é que eles não acreditam que isso é possível. Como não é possível o cassino, como não é possível a roda gigante, como não é possível... Um minuto, candidato. Um minuto. Como não é possível o zoológico, como não é possível o açaí, como não é possível o peixe. Então, assim, a gente precisa saber que
Hoje estão falando demais do governador, culpando o governador por tudo. Mas eles que são responsáveis por esse governador estar aí. Porque se eles tivessem feito o dever de casa, hoje não existiria a figura do Wilson Lima. Todo mundo levantaria a bandeira e diria: valeu, Amazonino, você está de volta. Valeu, Eduardo, você está de volta. E não é isso que a gente vê. Então, 19, cabeça, Henrique Oliveira. É enorme o desafio, mas nós temos uma escolha gigante, que é o 19, Henrique Oliveira. Candidato, muito obrigada Deu pela certo presença. o tempo? Deu certo o tempo. Temos 15 segundos ainda, eu quero agradecer a presença do senhor aqui Eu no vou só Amazonas Record. gastar esses 15 minutos para elogiar toda a sua competência, a competência de toda a TV, linda, linda, linda. Eu fiquei impressionado com todo esse estúdio, com os profissionais que encontrei aqui, que já passaram pela minha vida também. Eu quero desejar vida longa à Record. Muito obrigada, candidato. Amanhã o Amazonas Record dá sequência à rodada de entrevistas com os candidatos ao governo do estado. Vamos receber a candidata Carol Braz, do PDT. Eu vou para o intervalo, volto rapidinho.